se usa menos, ele era o que se chamava a pessoa sistemática. Ele só agia pela cabeça dele, ele fazia do jeito dele, ele era ranheta, ele era muito teimoso, né? Mas sempre tirou muita coisa positiva dessas obsessões dele, porque vejam bem, o obsessivo vai fundo. Quando o obsessivo é inteligente, é culto, ele vai fundo. Eu vou citar duas obsessões dele, uma pequena e uma grande. A obsessão pequena foi a seguinte: quando descobriram o túmulo de Tutankhamon, em 1922, ele se apaixonou. Mandou buscar livro na Inglaterra, mandou buscar Illustrated London News, juntou uns volumes grandes, estudou aquilo e preparou uma viagem ao Egito. Vou ao Egito ver isso. Acabou não indo, mas durante alguns anos ele tornou-se um conhecedor de história egípcia. Essa, vamos dizer, é uma pequena mania. Agora, a grande mania da vida dele foi provar que Araraquara significa cova onde nasce o sol e não cova das araras. Bom, isso ocupou a vida dele, ele ficava meio obcecado, ficava apaixonado, ele achava um pouco que o Brasil inteiro estava interessado nisso, era uma questão, ele via conspirações, ele me dizia: os araristas não estão dormindo. Os araristas eram os partidários que era a Cova das Araras. Olha, isso em grande parte por quê? Porque ele queria justificar o pai dele. O pai dele nasceu em Porto Feliz em 1810. E como se sabe, Porto Feliz, antiga Nossa Senhora, freguesia de Nossa Senhora Mãe dos Homens de Araritaguaba, foi o último lugar de São Paulo que se falou língua geral. Palavras tupi-guarani. De modo que ele, menino, via a mãe dele conversar a língua geral com as amigas quando não queria que as crianças entendessem. Então, o pai dele sabia alguma coisa de língua geral. Quando Dom Pedro II foi a Araraquara em 1886 para inaugurar a Estrada de Ferro, como o senhor sabe, Pedro II sabia tudo o que se passava no Brasil. E ele perguntou: o que significa Araraquara? Disseram para ele: Araraquara significa Cova das Araras. Responde Pedro II: está errado. Significa lugar onde nasce o sol, a Cova do Sol. Isso é que está certo. Agora, eu ouvi dizer, olha ver, eu ouvi dizer que aqui em Araraquara tem um homem que sabe língua geral. Disseram: é o comendador Joaquim Lourenço Correia. Como esse Joaquim Lourenço Correia era do Partido Liberal, e quem estava no poder eram os conservadores, ele não foi na festa dos conservadores. Mas mandaram chamar: o imperador quer falar com o senhor. Aí ele foi. O imperador perguntou dele: Vossa Majestade tem toda a razão. Explicou que arara não é o bicho arara, é verbo de movimento. Ara, é o movimento. E aí começou: não é de não. Meu pai tinha razão. E para mostrar que o pai tinha razão, ele modificou a vida dele. Ele se aprofundou na linguística muito mais, ele começou a estudar linguística a sério, ele entrou pela etnografia do Brasil, ele entrou pela geografia do Brasil, ele foi ficando obcecado com aquilo, era uma verdadeira obsessão. É muito interessante verificar a marcha dessa obsessão. Em 1915, ele coordenou uma publicação exemplar, que é o álbum de Araraquara, que o Calil conhece. Era um álbum exemplar, dos melhores álbuns que eu conheço. Nesse álbum, ele publicou anônimo uma nota que Araraquara significava cova de onde sai o sol. Então, o pessoal, alguns protestaram. Aí ele começou a estudar a fundo. Em 1915, em 1924, ele publicou um artigo de jornal, já fundamentado, dando as razões dele. Foi desenvolvendo, 12 anos depois. Em 1936, já saiu um volumezinho. Aí fez um certo barulho e ele cresceu. Esse livro teve mais 3 edições. Em 1937, em 1940 e em 1942. É um livro muito interessante. Apesar que é um livro de um maníaco. É um livro muito interessante e é um livro que se aprende muito sobre São Paulo, sobre cultura paulista, sobre língua. É um livro muito sólido. Agora, é curioso que em 1952, um ano antes da morte dele, 5 anos antes da morte dele, ele
deixou de usar o pseudônimo dele. Tudo isso que eu lhe citei, o artigo, os livros, é tudo Mota Coqueiro. Agora, na edição definitiva, quando ele... Aí pôs Pio Lourenço Correia. A impressão que a gente tem é que aquela divisão entre o fazendeiro e o linguista, ele unificou. Ele sentiu-se finalmente íntegro e não mais dividido. Eu quis lhe falar sobre esse Pio Lourenço Correia e não sobre o Mário de Andrade, porque o Mário de Andrade todo mundo conhece. É uma pessoa gloriosa. E o Pio Lourenço Correia ninguém conheceu. Eu que tive a sorte de ser amigo do Pio Lourenço Correia, posso falar. Agora, chegando um pouco mais perto do livro, nós notamos, eu estou seguindo aqui agora estritamente a Gilda. Há duas coisas muito interessantes nesse livro. De um lado é o que se poderia chamar, de maneira um pouco pedante, a tensão estilística. Nós temos dois estilos. Pio Lourenço escreve de um lado, Mário de Andrade escreve de outro. Há uma certa tensão entre essas duas maneiras de escrever. Não tensão consciente. O Mário de Andrade não quer mostrar ao Pio Lourenço como se escreve, nem o Pio Lourenço quer mostrar ao Mário de Andrade como se escreve. Cada um escreve como acha que se deve escrever. Não há nenhum ânimo polêmico entre eles. Aquela disparidade entre eles é visível, mas no plano das intenções fica implícita. O Pio Lourenço Correia era o que se chamava naquele tempo um cultor do vernáculo. É assim que se falava. E o Mário de Andrade queria subverter o vernáculo. Ele não era cultor, queria subverter o vernáculo. De maneira que realmente ele não gostava das coisas que o Mário de Andrade escrevia. Ele achava Macunaíma uma coisa horrível. Mas ele gostava do Mário. E achava o Mário muito culto, e discutiam problemas de língua, tinham muitos interesses comuns. Gostavam muito de questões dialetais, os falares brasileiros. Gostavam muito de cultura rústica paulista. Gostavam muito de folclore. Então, tinham muito o que conversar. Mas negócio de língua, aí não se entendiam. Agora, a Gilda diz com toda razão, uma nota que ela tomou, ele considerava o Mário de Andrade uma espécie de ovelha desgarrada, que um dia voltaria para o curral. Com jeito, quando o Mário começou a atenuar aquele modernismo de guerra dele, ficou satisfeito. Que ele gostou muito das crônicas de Filhos da Candinha e tal. E, agora, a ligação profunda desses homens tão diferentes deve ser buscada, sobretudo, no plano pessoal. E a Gilda dizia, com muita razão, que o que o Mário admirava no Pio Lourenço era o homem de grande integridade, o amigo leal e o homem que levava tudo a sério, porque tinha muita afinidade com o pai dele, Mário de Andrade. Eram muito parecidos. A Gilda então nota, a correspondência começa no ano em que o pai dele morre. O pai morreu em 1917 e ele começou a se abrigar à sombra do Pio Lourenço. Então o Pio Lourenço foi uma espécie de pai substitutivo. E aquela figura austera, inflexível, um homem durão que era, e é como se ele procurasse abrigo, aquele rapaz, o órfão procurasse abrigo junto a um homem parecido com o pai. De modo que a gente tem a impressão que sobre a correspondência toda paira a sombra do pai do Mário de Andrade. Eu acho que é necessário falar alguma coisa sobre esse pai, que também ninguém conhece direito. Era um homem muito interessante.